Estamos nos aproximando de um ano da tragédia que foi a enchente de 2024 aqui no Rio Grande do Sul, que foi a maior tragédia ambiental climática da história do nosso estado e uma das maiores tragédias da história brasileira. E em função dessa data que está fechando, recentemente, semana passada, a RBS lançou um documentário, uma reportagem, um especial sobre a tragédia. A RBS, para quem não sabe, a RBS TV é a subsidiária da Rede Globo aqui no Rio Grande do Sul. E eu vou fazer uma breve análise do que eu achei desse material, porque afinal de contas, para quem acompanhou aqui, na época das enchentes eu produzi muita coisa, eu fui nos lugares, eu produzi uma série de vídeos em tempo real, que era o boletim da enchente, né? Inclusive depois era para ter virado um documentário. Acabei não conseguindo fazer um documentário, mas aí quem sabe no futuro. Mas assim, gente, a primeira coisa que eu queria dizer, assim, eu não sabia que tinha esse projeto da RBS, que é o RBS.doc, que quando eu vi o nome assim, RBS.doc, um ano da enchente, eu achei estranho, achei que era o nome do documentário. Depois eu fui ver que na verdade é um projeto especial que eles têm, que volta e meia aí eles fazem uma matéria especial de um assunto específico. Esses tempos aí parece que teve do caso lá do envenenamento, enfim. E eu não descobri se tem uma periodicidade regular esse RBS.doc. Não é semanal, então eu não sei dizer. Mas semana passada teve esse especial aí da enchente. Assim, gente, primeira coisa que eu quero destacar aqui com vocês. Não é um documentário, tá? Até no material de propaganda que eles fizeram, porque eu fiquei sabendo antes, né, e tudo. Eles não estavam divulgando como um documentário, estavam divulgando como sendo uma matéria especial, como sendo apenas um especial, né? Mas esse nome é RBS.doc, dá a entender que seja uma série de documentários, esse projeto especial que eles têm, tá? Eu não assisti os outros, não sei se foi documentário. Esse não foi. E eu tenho informações de que eles enviaram um release para a imprensa se referindo como um documentário. Assim, gente, não é um documentário, porque a linguagem estética, narrativa, não é aquela que se tornou convencional no cinema. Então, como é que a gente... É claro que é tênue a linha entre uma reportagem em vídeo, que é o caso dessa, inclusive uma reportagem especial de um tema específico, uma reportagem super longa, quase uma hora, né? E que envolve questões ali de... entre aspas, históricas, né? Não, entre aspas não, eles até abordam um pouco a enchente de 41, então numa temática assim, né? Só que é a questão da linguagem, né? Então, é a questão do repórter dando informação, do jornalista. É isso que prepondera nesse conteúdo que fizeram. Então, é uma matéria jornalística, não é um documentário, porque para ser um documentário, ou precisaria ter técnicas cinematográficas, cinemáticas, que não é o caso, ou então a rede de exibição, ou seja, foi feito para o cinema? Não, é uma matéria da TV. Então, é uma matéria em vídeo. É só um adendo que eu quero fazer. E em termos de conteúdo, em termos de estrutura, eu considero que é um trabalho que ele é muito contemplativo, expositivo. O que eu quero dizer? Assim, gente, essa matéria que fizeram, ela é muito assim de mostrar os principais momentos da enchente, aquelas imagens que nós nos habituamos. Então, as principais cidades que sofreram, o Guaíba entrando no centro de Porto Alegre, né, nosso rio Guaíba entrando no centro de Porto Alegre, imagens que nós já vimos ao longo desse tempo, essas imagens se repetirem por diversas e diversas vezes. Portanto, esse conteúdo deles não trouxe grandes novidades, né? Isso para mim é um certo problema, já que é um material feito um ano depois, nós já nos habituamos com as imagens nesse tempo. Mas ele mais mostra, não entra tão a fundo em questões basilares, eu diria. Não entra em questões, por exemplo, de estrutura climática. Não entra a fundo nas condições meteorológicas, não entra a fundo nas questões de administração municipal.
Não entra a fundo na questão do sistema de proteção de cheia. Mostra ali, mostra quando foi feito de maneira bem inexata, tá? Quem acompanhou o meu boletim de enchente na época ficou muito melhor informado, principalmente essa questão histórica. Mas tudo bem. Agora, como que eles fizeram? Como é que foi a estrutura que eles escolheram? Começa o documentário com aquelas imagens, documentário entre aspas, aquela matéria jornalística, com as imagens principais, como eu falei, né? E depois de fazer um recorte ali, um clipping dessas principais imagens que da enchente em si, vai entrando em pequenas histórias. Afinal de contas, a RBS é uma grande empresa, tem um núcleo grande de jornalistas, certamente fizeram aí uma grande busca por histórias da enchente, então foram muito para a questão emocional, que é comum no jornalismo, ainda mais tratando de tragédias ambientais. Então foram lá pegar pessoas que perderam tudo, pessoas que perderam parentes, né? Assim, então depoimentos. Então começa essa apresentação familiar, no sentido de que a gente já conhece aquelas imagens, depois vai para essas pequenas histórias. E aí, gente, parte para uma questão de mostrar a cobertura da RBS como foi feita. Os próprios jornalistas falando como é que foi, as dificuldades para fazer. Tem um momento que entrevista o William Bonner, porque ele veio para cá, né, para fazer a cobertura do Jornal Nacional ao vivo, né? Então ele é entrevistado para o documentário. Então acaba se tornando um documentário sobre a própria empresa jornalística, a empresa fazendo um documentário sobre si mesma, né? Então acaba sendo uma relações públicas do próprio trabalho que fizeram. Em termos de conteúdo, então, gente, eu considero que foi fraco. Eu achei bem fraco esse material deles, tá? Eu achei bem fraquinho mesmo. Eu acho até, eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho inacreditável que uma empresa do tamanho da RBS, com um material de 1 hora de duração, quase não tenha entrado nas questões de fundo do problema ambiental. Entrou muito pouco. Ficou aquela coisa de foi uma tragédia, não tinha o que fazer, era isso. Gente, vamos lá. Nos vídeos que eu produzia aqui na Cinemateca, eu trazia tanto as questões de fundo ambientais quanto as questões meteorológicas e como que impactava na tragédia em si. Não é que eu sou um maravilhoso, um gênio, não é isso, é porque isso daí é realmente assim que a gente pode entender a materialidade da coisa. Então eu achei um conteúdo muito fraco. É claro que tem uma produção ali, então em termos da forma, tem, bom, uma montagem, né, as imagens e tudo mais, foram muito bem produzidas, ainda que a questão da edição ali também não gostei muito. Mas também, eu não sei quem é que editou esse material. Esse material, eu tenho noção como é que é editado um material desse tipo. Eu tenho certeza que quem editou isso aí sofreu muito com muita palavrinha ali do produtor, tá? De quem produziu. Como é em TV, não é um produtor, são vários produtores, né? Porque esse tipo de material ali acaba sendo um material bem institucional e quem está editando não faz o que quer, tá? Isso daí eu tenho convicção. Como a gente está aqui na aldeia, quem editar não fique triste, né? Mas tem umas questões de edição ali que são bem complicadas. Mas o grande problema para mim, como eu falei, é o conteúdo. Acho um conteúdo que não agregou. Eu acho assim, ó, quem vê esse material não vai saber mais do que sabia. Ele faz uma certa linha narrativa dos fatos, descrevendo. Por isso que eu falei que é um material mais descritivo do que aconteceu. Ele não é explicativo, ele não entra tanto em questões técnicas, ele não arranha só uma parte da questão histórica, pega muito pouco ali 41, esquece que teve várias tragédias entre 41 e 2024, e é isso, né? Eu quero ver se quem sabe no futuro, faço esse meu documentário, que vai ser muito melhor. Eu quero ver se pelo menos, gente, eu retomo o Boletim da Enchente agora quando completar o ano e fazer pelo menos um especial do Boletim da Enchente para fazer aí né? Mas assim, gente, eu em alguns espaços já demonstrei mais ou menos a minha opinião. É uma crise climática que tem a ver com todo um modo de produção, que tem a ver com a maneira como a gente está mexendo no nosso próprio ecossistema, né? E sim, uma questão de sucateamento total e falta de prevenção do órgão municipal, mas não só em Porto Alegre, nas cidades vizinhas também e no âmbito estadual.
Então dá para tirar para vários lados aí. Claro que uma empresa como essa não ia tirar no lado nenhum. Inclusive, quando entrevista o prefeito, eles fizeram ali uma relações públicas quase. Durante a enchente, eles chegaram a apertar o prefeito, porque a situação estava muito ruim. A própria RBS sofreu muito com os alagamentos ali na sede deles, ali na Ipiranga, ali na Avenida Ipiranga com Érico Veríssimo. Agora, foi ali muito pontual. Depois disso, se juntaram de novo para continuar tocando a cidade ali, os donos da cidade. Quem conhece sabe que tem uma série de reportagens de um outro meio de comunicação. Então, se eu for responder essa pergunta que eu trouxe aqui de maneira com clickbait praticamente, né, o que eles não mostraram, é justamente não mostraram quais são os fatores que desencadearam nisso. Qual é o tratamento que nós damos à nossa natureza, ao nosso ecossistema, ao nosso Guaíba? Foi só um acidente, apenas choveu, ninguém sabia e desembocou no que se desembocou, não tem o que fazer e ponto final? Meu Deus, gente, claro que não. O que foi feito nesse 1 ano de lá pra cá? A cidade vem se preparando ou não? Claro que não. Então são coisas que esse material, esse conteúdo não mostrou de maneira nenhuma e nem se propôs a isso. Mas enfim, gente, então vou pedir para vocês curtirem esse vídeo. Fale quem assistiu aí, o que achou desse material que eles produziram. Alguém tem expectativa com o meu retorno aí, fazendo alguns vídeos sobre 1 ano da enchente. Enfim, comentem o que acharam aí, dê like, se inscrevam, compartilhem e a gente se fala. Valeu!